Vocês é o professor Marco Antônio. Para a nossa aula de história de hoje, nós vamos trabalhar dois assuntos muito importantes que faz referência à luta e os direitos do trabalhador no período da Revolução Industrial, tá? Está aqui o meu nome, professor Marco Antônio, tá? Nós vamos trabalhar com alunos do segundo ano, tá? Os dois movimentos são o ludismo e o cartismo. O ludismo. Com o advento da Revolução Industrial, no século XVIII, ocorreram progressivas e intensas transformações na sociedade, que envolvem questões políticas e econômicas. A industrialização havia trazido consigo a chamada urbanização, o processo onde as pessoas vão sair do campo em direção à cidade, tá? A mudança no modo de produção, que a gente estudou tudo isso, do artesanato, da manufatura, da maquinofatura. E principal que a gente vai estudar é isso aqui, ó, das tensas relações entre a burguesia, que são os donos dos meios de produção, e quem? Nós, os trabalhadores. Que resta o quê? Vender a força de trabalho para a nossa sobrevivência. As indústrias substituíram a produção, olha só, artesanal, onde o homem domina tudo, faz todo o processo, pela produção mecânica, que é a maquinofatura, proporcionando o quê? Um aumento significativo na produção diária de mercadorias. Esses avanços enriquecem principalmente, ó, os capitalistas, que são representados aqui, ó, pela burguesia, que detém toda a riqueza no processo industrial, certo? Mas os trabalhadores, dentro desse contexto, são excluídos. Na verdade, os trabalhadores são explorados, tá? Até hoje, tá, pessoal? Não podemos esquecer. A Revolução Industrial trouxe melhorias para a sociedade em relação a tecnologias, mas nós somos, de uma forma geral, explorados, já que a gente vai trabalhar durante esse ano aqui, tá? Que a gente acaba esquecendo do nosso... A gente não enriquece, a gente só trabalha e nunca fica rico. Na verdade, as condições, olha só, de vida dos trabalhadores eram precárias, tá? Situação onde moravam, os bairros eram bastante afastados das regiões centrais, das cidades. Nas suas casas, muitas vezes, eram insalubres, onde possibilitava propagação de doenças, local pouca higienização, local propício para as pessoas adoecerem e tudo mais. Então era uma situação difícil para eles. Por isso eu digo, era explorado desde o início. Então, ruas, né, escuras, que não tinha iluminação, muito parecida com algumas ruas, né, da nossa periferia. Então isso aqui é uma consequência até hoje. Sim, olha aqui, ó, a pavimentação que a gente também vê nas áreas de expansão da cidade. Eram mal ventiladas as casas, não tinham muitas janelas, tá? Não tinham água encanada, não existia nessa época água encanada, tinha que pegar em poço, apresentavam péssimas condições sanitárias. Isso tudo, se você não tem boas condições sanitárias, isso resumir numa palavra só: doença. Ah, é o momento que as pessoas vão adoecer. Lembrem-se que eles não se preocupavam com ninguém, não se preocupavam com os trabalhadores, nada. Tudo era uma forma de produzir em grande quantidade. Então a gente vai ver essas situações. Aqui vou mostrar para vocês, né, da onde também vem a luta dos trabalhadores. Porque se a gente olhar nas imagens, isso aqui, ó, são crianças, né, desde 9 anos, aproximadamente 9 anos de idade, já começava a trabalhar nas fábricas, trabalhando trabalho pesado, girava em torno do trabalho deles até 16 horas por dia, tá? E muitas dessas crianças, eles eram órfãos. Isso o que significa? Que não estavam nem aí se tinha pai e mãe, já colocavam para trabalhar. A criança não tinha direito de ser criança, já era funcionário para a fábrica. As indústrias
conforme as casas dos trabalhadores também não proporcionavam boas condições de trabalho, ó. Geralmente era só as fábricas eram quentes, úmidas, pouca ventilação. A alimentação era servida aos operários nas fábricas era insuficiente. Em alguns momentos, em algumas fábricas, o alimento dos trabalhadores era isso aqui, ó, pessoal, pão mais a água, tá? Detalhe, a água, né, não é geladinha não, e o pão não é quentinho não, é pão adormecido de vários dias, tá? Então isso aqui era péssima qualidade, pobre em nutriente. Se o trabalhador não consegue se repor em energia, outra coisa, vai ficar doente, tá? Então o trabalhador já sofria com moradia ruim, trabalhar agora nas fábricas em péssimas condições, em condições difíceis de vida, isso leva o quê? A um sofrimento maior e ao desgaste do trabalhador, consequentemente, péssimas condições de vida do trabalhador. Aqui, essa aqui só mostrei uma realidade, né? Que já mudou as condições. Essa aqui já é um pouco melhor, mas um detalhe que eu quero mostrar para vocês: não tem janelas, tá? Não tem ventilação, né? Não tem. É um local fechado, né? Podia ser quente. Aqui é uma coisa, um trabalho de fazer papel higiênico só era exclusivo para as mulheres. Então, esse é o detalhe. Uma fábrica é um pouquinho limpinho e tudo mais, mas não quer dizer que todos eram assim. Olha outra questão aqui. Mais uma vez, trabalho infantil, tá? Olha só, de crianças descalças, não existia roupa, 10, 12 anos, ó. Por que eles trabalhavam nessas máquinas aqui tão perigosas? Porque a mão deles aqui, ó, bem pequenas, elas entravam, né, nessas engrenagens aqui para limpar, tirar o fio e tudo mais. Então era eles que eram utilizados. E se cortasse a mão, mandava embora, tá? Não tinha nada, nenhuma preocupação. Esse é o trabalho no início da Revolução Industrial, tá?